Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria dizer que para mim é um prazer estar aqui em Porto Alegre, participar desse seminário. Eu sempre fui um admirador das experiências de participação, tanto da cidade quanto do estado do Rio Grande do Sul, e tenho muito prazer em ver essas experiências estarem se reorganizando nesse momento. Também gostaria de saudar um conjunto de colegas, amigos, tanto da academia quanto do governo, com os quais eu tenho colaborado ao longo do tempo em discussão e organização de processos participativos. Aí queria destacar o Davi Schmidt, o Adalmir Marchetti, o Tarson, o Ivo Cabani, entre outros. Queria também saudar o secretário municipal de planejamento e o coordenador da mesa, o deputado Altemir Tortelli. Minha apresentação aqui Tá com problema. Eu acho que não tem que ser de cima. Esse está aberto. Tem que mais próximo? Ah, tá. Tem esse aqui, está aberto. Minha apresentação nessa mesa tem como objetivo fazer um certo balanço da questão da democracia, né? Eu vim aqui mais preparado para falar sobre OP e OPs estaduais, mas me pediram para falar um pouco mais sobre fundamentos da participação na democracia, na teoria democrática. Então eu vou falar um pouco sobre isso, mas vou também falar um pouco sobre processos de participação e processo de participação estadual, sob o ponto de vista daquilo que está sendo debatido hoje na teoria democrática. Meu ponto de partida é de que, por mais que todos nós hoje falemos de democracia, a gente sabe que a democracia é o único regime político aceitável, né? O único regime político legítimo. Basta a gente pensar nas manifestações em curso no Oriente Médio para isso ficar bastante claro. Ainda assim, eu diria que a democracia é um conceito e um fenômeno ainda muito pouco compreendido. Ao mesmo tempo, e eu diria que a abordagem, acho que eu vou colocar um pouco assim, eu acho que a abordagem da democracia, ou abordar a democracia significa, ao mesmo tempo, entender o seu triunfo e a sua crise, né? Se nós não entendermos as duas coisas ao mesmo tempo, provavelmente nós não entenderíamos o que significa o conceito de democracia. E pelo triunfo, o que eu entendo aqui é justamente isso, né? Todas as regiões do mundo hoje têm regimes democráticos, o mundo hoje fala em democracia como o único regime político aceitável, mas a democracia certamente vive aquilo que eu chamo de uma dupla crise, né? A crise da representação e a crise da participação. A crise da representação, acho que ela poderia ser talvez resumida por uma única frase: ninguém me representa, né? Eu acho que talvez esse seja o maior símbolo daquilo que hoje nós falamos em relação à representação, ou que se fala em torno da representação das democracias mais bem consolidadas no mundo, né? Os indivíduos, os cidadãos das democracias, novas e antigas. Até muito tempo atrás falava-se que esse era um problema das democracias novas, instáveis, pouco consolidadas. Isso nós, né? Brasil, Índia, Argentina, né? Hoje, nós sabemos, o problema é que na hora que eu falo, hoje nós sabemos que, na verdade, esse não é um problema das novas democracias, das democracias instáveis, das democracias pouco consolidadas. A crise da representação existe
tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tanto na Argentina quanto na Itália, e talvez ela seja ainda mais forte nas democracias consolidadas do que ela é nas novas democracias. Mas existe também uma descrença, ou talvez até mesmo uma crise, em relação ao próprio conceito de participação, que talvez pudesse também ser resumido em torno de uma frase, que é: não é possível participar, ou os canais de participação são inadequados. Então, o meu ponto de partida é localizar o debate democrático em torno dessas duas crises, né? A crise da representação e a crise da participação. A crise da representação, nós sabemos quais são os seus principais elementos. Em primeiro lugar, a ideia de que as eleições não são um processo suficientemente legítimo para justificar o governo. Cada vez mais existe uma literatura e toda uma discussão nessa direção, né? As pessoas votam em governos, acham os governos no dia seguinte à sua eleição fantásticos, legítimos, mas, né, nós sabemos, temos diversos exemplos, os cidadãos das democracias contemporâneas se dão o direito de julgar os governos eleitos. Pensamos aí o caso do Barack nos Estados Unidos, pensemos um conjunto de outros casos, e o que a gente sabe é a eleição é insuficiente para justificar a aceitação incondicional dos governos por um período de 4 anos. O que mais é preciso? Vamos discutir aqui. A gente sabe que os partidos hoje não são mais instrumentos de organização da opinião pública ao nível da sociedade. Eu estive, há coisa de 15 dias atrás, numa mesa com um sueco e vi um gráfico sobre identificação com partidos na Suécia na segunda metade do século XX, e é um gráfico assim, né? Ele começa com 60% da população sueca nos anos 50 se identificando com os principais partidos do país, para chegar a 10%, 15% hoje. Portanto, mais uma vez, nós estamos falando de um fenômeno geral, que existe no Sul e no Norte, nos diferentes países, nas diferentes democracias. Algumas das democracias consolidadas já não tem mais um sistema de partidos. Eu dou o exemplo da Itália, né, o sistema tradicional de partidos na Itália, com a democracia cristã, Partido Comunista, Partido Socialista, não existe mais. Boa parte das novas democracias no Sul tem sistema de partidos muito mais bem consolidados do que o da democracia italiana, e chama atenção também para a própria crise do parlamento. Tudo isso coloca um problema, ou coloca uma questão que é importante para um país como o Brasil, que é o que é a tradição democrática que nós estamos construindo, no que ela é diferente dessa tradição democrática mais bem consolidada e como nós podemos avançá-la, né? E aí eu chamo a atenção de que o Brasil, desde a sua redemocratização, é um país que adotou um sistema que nós podemos denominar de sistema misto, um sistema que combina a representação com a participação. A Constituição de 88 tem 14 artigos que em algum lugar falam sobre participação, desde os principais artigos sobre as políticas sociais, até os artigos sobre as próprias formas de participação mais diretas, né, plebiscito e referendo, até o artigo sobre a organização dos outros poderes, né, as mesas do poder legislativo, né, e a nossa Constituição fala até mesmo em audiências públicas no campo do judiciário, legislação essa regulamentada. Já houveram 5 audiências públicas feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, né, quando nós estamos falando da democracia brasileira, nós estamos falando, como foi muito bem colocado aqui por algumas pessoas na noite de ontem, de um sistema que combina participação e representação, né? O artigo 14 da Constituição é o que melhor expressa essa combinação, que se dá mais fortemente nas políticas sociais e na organização delas. Está aqui no Rio Grande do Sul e está falando num seminário organizado pelo governo do Rio Grande do Sul, significa destacar
o papel central que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul tiveram não na estruturação dessa organização normativa, que ela tem, vamos dizer, uma característica fundamentalmente nacional, mas certamente na transformação dessa característica normativa numa prática política com a qual os cidadãos podem se identificar. E aqui eu chamo a atenção que, certamente, das formas de participação que emergiram nos últimos 20 anos no mundo, provavelmente nenhuma foi tão influente quanto o orçamento participativo, tanto na sua versão municipal, introduzida em Porto Alegre, e que se tornou mundialmente famosa, quanto também na sua versão estadual, né? E aqui, tenho muito pouco tempo, mas gostaria de mostrar só alguns pequenos dados sobre orçamentos participativos, né? Um dado aqui sobre expansão de experiências de orçamento participativo no Brasil. Um segundo dado, pode ir para frente, sobre, ainda mais, sobre até os mapas. Um segundo mapa sobre a expansão dessas experiências no território nacional, né? Chama aqui a atenção de que a origem e a expansão do orçamento participativo se dá nas regiões sul e sudeste do Brasil. Pode passar para o outro. Até esse mapa de um levantamento que nós fizemos de experiência de orçamento participativo em 2008. Na experiência de orçamento participativo em 2008, onde a gente já vê alguns dados ligeiramente diferentes. E aí, vale a pena mencionar que tanto o surgimento, o crescimento, mas também uma certa estagnação de experiências de orçamento participativo, né? O Estado do Rio Grande do Sul tem um papel, se a gente vê, o número de experiências diminui entre 2004, a partir de 2004. Portanto, eu diria que nós estamos aqui num Estado onde certamente, né, ele tem uma centralidade no surgimento, desenvolvimento e em pensar o que podem ser as experiências de participação aqui em diante. E é sobre isso que eu vou estar tentando falar um pouco mais, porque, evidentemente, a questão que a mim me coloca, que eu gostaria de colocar aqui, é o que é um processo de avanço das experiências de participação no nível estadual no Brasil, é uma questão em aberto, né? Existem algumas poucas experiências, essas poucas experiências merecem avaliação, mas eu diria o seguinte, da mesma maneira como eu diria que nós já temos um modelo para avançar experiências de participação no nível municipal, eu aqui digo com toda a franqueza, nós não temos um modelo sobre como avançar experiências de participação no nível estadual, né? E para pensar algumas das características desse modelo, nós precisamos, ao mesmo tempo, de avaliar o que é que foram algumas dessas experiências e quais foram os seus problemas, e, ao mesmo tempo, pensar um pouco a experiência nacional que está em curso no Brasil desde 2003 e também algumas das questões que ela pode aportar para uma experiência estadual de participação. Eu diria que, do ponto de vista da teoria democrática, né, mas certamente a gente poderia desdobrar num conjunto de questões, o problema fundamental que se coloca para uma experiência de participação no nível estadual é o problema da escala e da articulação de atores, né? Em geral, nós, a princípio, a participação ela ocorre de forma mais fácil e com menos problemas de coordenação no nível municipal, e a própria experiência do orçamento participativo municipal aqui na cidade de Porto Alegre coloca isso muito bem. Quando nós passamos do nível municipal para o nível estadual, o que é que nós enfrentamos, né? Eu diria que esse é talvez o primeiro dos problemas não resolvidos. Nós enfrentamos um problema de articulação de um número maior de atores e de articulação numa outra dimensão do problema da representação com o problema da participação. Por que numa outra dimensão?
porque é muito diferente você ir, vamos dizer, na Lomba do Pinheiro e fazer uma assembleia do orçamento participativo, mesmo contra a associação de bairro local, e ir a uma cidade e ter que ignorar o prefeito, ou seja, os níveis de articulação entre representação e participação que se colocam no nível municipal e no nível estadual são níveis diferentes. Eu gostaria de chamar a atenção disso aqui, porque, na verdade, eu acho que esse foi um dos problemas enfrentados pelo orçamento participativo estadual no Rio Grande do Sul entre 2000 e 2004, né? O que ocorreu foi que uma multiplicação das formas de participação, com a própria Assembleia criando o chamado Fórum Participativo, e, na verdade, o que eu acho que seria fundamental seria não deixar, num processo de participação estadual, que essa multiplicação de fóruns ocorresse. Portanto, eu acho que o problema central que está colocado no Rio Grande do Sul hoje é o problema da articulação das formas diferentes de participação e das formas diferentes de representação. Chamo também a atenção, não vou ter muito tempo para elaborar sobre isso, já me deram aqui meus tradicionais 5 minutos, mas que também o tipo de bens públicos que é distribuído no campo do Estado é diferente dos bens públicos municipais e, frequentemente, exige níveis diferentes de articulação para o seu processo decisório, né? Não vou elaborar muito mais aqui, mas eu trouxe aqui uma pequena pauta, né? Eu entendo isso apenas como uma pequena pauta, sobre o que eu diria que seriam os 5 principais desafios para um processo participativo estadual no Rio Grande do Sul, mas também em alguns outros estados no Brasil, né? O primeiro desafio eu chamo de ampliação da normatividade participativa, né? A nossa Constituição, o Brasil, diferentes lugares do Brasil têm já diferentes propostas de formas de participação. Essas propostas não estão homogeneizadas no nível estadual. Posso estar enganado, mas eu diria que nunca houve uma iniciativa popular de lei no estado do Rio Grande do Sul. Estou enganado? Acho que não, né? Acho que nunca houve. Para a gente pensar, um instituto da lei que nunca foi praticado aqui do ponto de vista normativo, né? E que é importante, né? As iniciativas populares de lei também são 6 só no nível nacional do Brasil, né? Chama atenção também, tenho a impressão que nunca houve um plebiscito estadual no Rio Grande do Sul, estou errado? Tenho a impressão que não, né? Acho que nunca houve. Então, chama atenção que existem institutos da lei que, do ponto de vista normativo, já estão presentes e que nunca foram praticados aqui no Estado, né? Chama atenção também que o Brasil tem avançado em questões da transparência, né? E de que as questões da transparência precisam encontrar soluções melhores do ponto de vista dos governos estaduais, né? Alguns anos atrás, as contas do governo federal foram colocadas no portal da CGU, né? Com alguns escândalos sobre cartões, gastos corporativos. Eu lembro que eu dei uma entrevista para um jornalista, acho da Folha de São Paulo, que ele falou: nossa, mas que falta de transparência. Eu falei: olha, esse escândalo pode ser tudo, menos falta de transparência. Afinal de contas, todas as informações relevantes estão sendo disponibilizadas pelo Estado, né? pelo governo, né? Então, eu acho que, mais uma vez, esse é um campo que é preciso e é necessário avançar, o campo das finanças do Estado, da execução das finanças do Estado. E existiu uma tentativa no governo Lula de conceder as senhas do orçamento nacional para um conjunto de organizações que fazem controle do orçamento. Eu acho que essa é uma questão importante que deve ser implantada também no nível estadual, né? Atores da sociedade civil devem poder acompanhar a execução do orçamento. Essa não é uma questão apenas técnica, mas é uma questão política também. Coloco isso como um ponto da agenda. Coloco também como um ponto da agenda a questão da participação no orçamento. Mas eu acho que a questão principal que está colocada hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul, assim como ela está colocada no conjunto de outros lugares do Brasil, é
qual é a unidade de participação na elaboração do orçamento, né? E aqui eu tenho a impressão, né, mais uma vez, esse é um longo debate, eu orientei uma tese sobre orçamento participativo estadual no Rio Grande do Sul, eu tenho a impressão que a unidade deve ser a unidade regional, né? E tenho a impressão que esse foi um dos problemas nas edições anteriores do orçamento participativo estadual aqui no Rio Grande do Sul. Não é que eu esteja excluindo o nível local, mas eu acho que o nível de esforço para fazer assembleias municipais e não conseguir coordená-las, isso foi um pouco o que aconteceu aqui há 10 anos atrás, não deve ser repetido, né? Agora, eu também acho que os COREDs, né, da maneira como eles estão estruturados, eles não representam completamente a organização do movimento popular. Então, o que eu acho que estaria colocado como desafio para o Estado do Rio Grande do Sul é uma articulação regional que integrasse entidades existentes com os próprios movimentos populares, talvez a criação de assembleias populares regionais, algum nível de articulação em que o popular, o planejamento se articulassem mais. E, por fim, já recebi aqui minha comunicação que o meu tempo está esgotado, mas eu vou falar talvez 3 ou 4 frases sobre o assunto. Eu acho que o grande desafio é a coordenação das formas de participação. E aí eu acho que a experiência do governo Lula, a experiência das conferências nacionais, eu acho que ela deve ser aprimorada, né? Então, eu acho que tem que haver uma conferência anual ou semestral de integração da participação popular, né? Acho que o grande desafio é a integração, né? O grande risco é a multiplicação setorial das formas de participação, e eu acho que, na verdade, o grande desafio é a sua integração, né? Essa não é uma pauta fácil, não é uma pauta de fácil implementação, é um desafio para muitas pessoas, para o Davi, para a Secretaria de Planejamento, para um conjunto de pessoas que estão trabalhando, mas eu acho que o Rio Grande do Sul é o estado que hoje está na melhor condição de criar um sistema estadual de participação, e eu acredito que a criação desse sistema passa por esses 5 pontos. Obrigado.